a partir do verso 13. Livro dos Atos, capítulo 20, a partir do verso de número 13. Esse é um pouco mais extenso, nós faremos a leitura com você assentado, porém com a mesma referência, como se estivesse em pé. Aleluia. Atos 20, a partir do verso 13. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devemos receber Paulo, porque assim nos havia sido determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, nós o recebemos a bordo e fomos a Mitilene. Dali navegando no dia seguinte, passamos a noite. Dali navegando no dia seguinte, passamos diante de Quios. Levamos mais um dia até Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo já tinha resolvido não aportar em Éfeso, pois não queria demorar-se na província da Ásia. Ele tinha pressa, pois queria, caso lhe fosse possível, passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito os colocou como bispos, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E até mesmo entre vocês se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus, e a palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando Paulo, beijava, entristecidos especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam o seu rosto. E eles o acompanharam até o navio. Põe a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Pedir para o presbítero Hugo nessa oração. Senhor, muito obrigado por mais um dia que nós estamos aqui em tua casa, a ouvir a tua palavra. Pedimos ao Senhor que abra nossos corações, nossa mente, que o Senhor possa falar conosco, Deus, essa noite. Use o teu servo, trabalhe em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Esse texto é uma linda história, uma história de despedida, uma história de prestação de contas, uma história de quem está de partida para uma nova missão, um novo propósito, mas quer
se despedir, quer finalizar bem o trabalho começado. Uma pessoa que viveu com integridade, que trabalhou com integridade e que agora está deixando para trás o trabalho realizado e demonstra a fé de quem realmente cria naquilo que pregava e que realmente vivia aquilo que ensinava. Alguns soldados perguntaram a um novo capelão se esse capelão acreditava na existência do inferno para pecadores perdidos. O capelão, provavelmente adepto da teologia liberal, sorriu e respondeu que não acreditava na existência do inferno. Então, o seu soldado disse assim: então você está perdendo seu tempo, pois se o inferno não existe, nós não precisamos da sua ajuda. E se o inferno existe, você está nos levando para o caminho errado. Então, de um jeito ou de outro, não precisamos de você. Estamos melhor sem o Senhor. Mas Paulo não era assim. Paulo vivia o que pregava. Tinha a vida toda organizada em torno daquilo que acreditava. Um homem íntegro. Um homem que fez o ministério e pregou com integridade. Na nossa meditação anterior, Paulo estava em Troade e ele pregou até a meia-noite e o jovem Eutico estava cansado, caiu na janela, morreu, foi ressuscitado por Paulo. Depois eles fizeram uma santa ceia e Paulo pregou até o amanhecer do dia. E quando o dia amanhece, eles seguem viagem, tanto Paulo quanto a sua caravana. Portanto, você esteja com a sua Bíblia aberta, que a gente vai repassando esse texto e tirando algumas aplicações práticas para nós. Lembrando que nosso desejo, nosso foco, a nossa ideia aqui não é entendermos contextos históricos e geográficos apenas, mas fazermos sempre uma abordagem, uma aplicação pastoral que tenha a ver com a nossa vida através dos exemplos ensinados, manifestados e relatados aqui nesses textos que nós temos estudado, temos meditado. Na quarta-feira aqui no nosso café, tivemos um momento bastante importante, bastante precioso, de meditação na palavra, e os irmãos compartilharam, foi uma bênção. E a ideia sempre é essa mesmo, tirarmos para nós lições práticas e objetivas. Para nós é importante sim a gente conhecer a história, saber como aconteceu, quem são as personagens, talvez entender um pouco da geografia, mas não é isso que muda a nossa vida. O que muda a nossa vida são aplicações práticas, decisões baseadas nos exemplos que nós estamos observando nesses textos que nós estamos estudando aqui. Então, depois de pregar uma noite toda, depois de passar um longo período, falando a palavra de Deus, Paulo não tira nenhum dia para descansar. Paulo não tira férias, mas ele vai seguindo viagem no dia seguinte já. E o texto nos informa que o apóstolo Paulo ele pede para que os seus amigos sigam viagem de navio e ele vai a pé, um percurso de mais ou menos 30 quilômetros. A viagem era mais rápida a pé do que de navio, porém o navio era mais seguro. E a gente não sabe ao certo, não estudando o texto e também olhando o que os estudiosos nos trazem de informações a mais a respeito do texto e da tradição, não dá para saber o motivo exato pelo qual Paulo toma essa atitude de mandar os seus companheiros de navio e ir sozinho a pé. Alguns acreditam que ele fez isso por questão de segurança. Eles estavam numa comitiva, levando uma grande oferta para entregar aos irmãos da igreja de Jerusalém. E Paulo, junto com eles, poderia chamar a atenção. Então, de repente, Paulo fala: vamos lá disfarçado, vocês vão com a oferta, eu vou sozinho do outro lado. E aí eles se encontram, vai lá na frente, sem causar sem chamar muita atenção. Outros acreditam que Paulo tenha feito isso para passar um tempo a sós com o Senhor. Então, enquanto ele já tinha passado uma noite pregando, ele envia então seus amigos de navio e ele vai sozinho, fazendo uma caminhada de 30 quilômetros para estar a sós com Deus, para estar a sós com o Senhor. Paulo estava focado, ele estava totalmente direcionado àquilo que ele desejava fazer. O objetivo de Paulo era chegar a Jerusalém e chegar antes da festa de Pentecostes, um
Então ele faz essa caminhada de 30 quilômetros aí, e depois encontra-se com os discípulos em Assos, e aí embarca no navio com eles, e eles passam por Mitilene, passam por Quios, e depois também passam por Samos, você está acompanhando aí, e no verso 16 eles chegam até Mileto. Mileto era um porto que ficava mais ou menos 30 quilômetros também da cidade de Éfeso, e lá ele aporta, mas ele não quer ir até Éfeso. Ele não quer chegar até Éfeso porque ele está com pressa de chegar no Pentecostes, de chegar em Jerusalém para a festa do Pentecostes. Ele, mesmo tendo reservado um tempo para estar com o Senhor, mesmo tendo estado preocupado talvez com a segurança da sua comitiva, ele tinha um objetivo maior. A primeira lição que nós tiramos para nós nesse texto é que mesmo diante de perigos, mesmo diante de necessidades, mesmo diante de atividades que são inerentes ao nosso trabalho, que fazem parte da nossa rotina, nós precisamos estar focados no propósito maior. E a nossa agenda, a nossa vida, tudo aquilo que nós fazemos, precisa estar organizado em torno da nossa prioridade. O que é prioridade para nós? Qual é a prioridade da nossa vida? Agora a pergunta é: as nossas atitudes, as nossas atividades, as nossas tarefas, a nossa prática, ela tem demonstrado que a nossa prioridade é realmente aquela que nós dizemos ser? Paulo aqui, ele se organiza todo em volta de uma prioridade: chegar em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Nós precisamos estabelecer prioridade, nós precisamos de foco. Nós estávamos numa dos nossos cafés de quarta-feira, e uma das irmãs falou isso. O que chama a atenção do ministério de Paulo é que Paulo era um homem extremamente focado, extremamente direcionado. Por que a gente não consegue às vezes ler a Bíblia? Por que muitas vezes nós não conseguimos ter uma vida devocional constante? Por que muitas vezes nós não conseguimos começar e terminar um projeto? Falta foco, falta atenção, falta direcionamento. E às vezes o foco é simplesmente por falta de compromisso. Nós até estabelecemos alguma diretriz para a nossa vida, alguma prioridade, mas não temos compromisso com ela. Não nos comprometemos com aquilo que nós estabelecemos como prioridade. Falta comprometimento. E aí a gente acaba desfocando, acaba se desviando, acaba se perdendo no propósito. É lógico que nem tudo que a gente planejar vai acontecer da forma como planejamos. É lógico que nem todas as nossas aspirações, todo o nosso planejamento, todos os nossos projetos sairão como planejamos, mas é preciso que nós estejamos organizados em relação a isso. E o apóstolo Paulo faz isso, ele se organiza em torno desse projeto, ele se organiza em torno dessa atitude que ele queria tomar, dessa viagem que ele queria fazer, desse evento que ele queria estar presente, e ele se organiza com relação a isso. Às vezes a gente não consegue manter o foco também por problemas de saúde mesmo, né? Questão de concentração, e isso tem tratamento, tem remédio, tem exercício, tem treinamento para isso. É preciso estar focado, é preciso que a gente decida o que quer, porque, irmãos, ninguém pode ter tudo e ninguém pode fazer tudo ao mesmo tempo. E quando a gente escolhe uma coisa, a gente não pode ficar pensando: mas eu gostaria de fazer outra também, porque tudo na vida tem um preço, tudo na vida tem um custo, tudo na vida tem as suas prerrogativas que nós precisamos cumprir. Se você quer ser pastor, a vida de pastor, o ministério pastoral tem algumas prerrogativas, elas precisam ser cumpridas. Se você quer ser médico, quer ser veterinário, quer ser marqueteiro, não sei se é essa palavra, professor, quer ser comerciante, quer ser empresário, quer ser presbítero, diácono, tudo isso tem prerrogativas, isso vai custar alguma coisa. Para o apóstolo Paulo ser o apóstolo que ele decidiu ser e que o Senhor chamou ele para ser, ele teve que abrir mão de algumas coisas. Muitas vezes nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo e acabamos não fazendo nada. Muitas vezes queremos estar em todos os lugares ao mesmo tempo e acabamos não desfrutando de lugar nenhum. Queremos viver tanta coisa ao mesmo tempo e acabamos perdendo a nossa vida. A vida vai e a gente não aproveita. Não dá para estar em todo lugar ao mesmo tempo. Não dá para fazer todas as coisas ao mesmo tempo. De repente Paulo até quisesse chegar até Éfeso, despedir daquela igreja na qual ele trabalhou 3 anos. Mas ele falou: isso não vai dar. E aí então ele manda um recado e os irmãos de Éfeso vêm até Mileto para chegar até ele. Então que eu e você possamos aprender, já aqui nesses versos 13 e 17, que
que é preciso que a gente decida o que a gente quer na nossa vida. Nós estamos trabalhando, né, a visão da nossa igreja agora um foco determinado também. Nós já conversamos com o conselho, estamos nos organizando, mas queremos ganhar esse bairro para Jesus. Porque se a gente não souber o que a gente quer, a gente não chega a lugar algum. Né? Nós queremos essa cidade para o Senhor, mas a empresa é uma cidade muito grande. E se a gente não tiver um propósito claro, a gente não chega em lugar algum. Então nós decidimos que vamos começar por esse bairro, nós já sabemos por onde começar. Nós já sabemos que tem 250 casas aqui. Nós já sabemos que precisamos alcançar essas pessoas. E agora nós vamos focar toda a nossa energia ministerial, todo o nosso trabalho em alcançar essas pessoas para Cristo. Ah, pastor, mas tem uma pessoa que eu estou evangelizando que é de fora desse bairro. Amém, continue trabalhando com essa pessoa. Mas o foco da nossa igreja agora é ser uma igreja relevante para esse bairro, é ganhar esse bairro para Jesus, anunciar o evangelho nesse bairro aqui, servir essa comunidade como uma igreja de Cristo plantada nesse lugar. Amém? E esse é o foco da nossa comunidade. Mas pessoalmente, todos nós também temos um projeto, temos um plano, temos um ministério, temos um chamado que o Senhor tem individual para cada um de nós. E é preciso que nós entendamos qual é. E uma vez tendo entendido, nós organizemos a nossa vida em torno desse projeto de Deus para nós, para que nós possamos ser abençoados, para que nós possamos também concluir a nossa tarefa, para que possamos, como o apóstolo Paulo, ao final, conseguir dizer o mesmo que ele disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Amém? Amém? Seguindo aqui no nosso texto, nós vemos que, tendo chegado ali em Mileto, ele não queria aportar em Éfeso e ele chama, né, os discípulos da cidade de Éfeso para virem até ali, para que eles pudessem conversar. E aí o apóstolo Paulo, ao receber esses irmãos, dos versos 17 até o verso 18, até o 21, Paulo começa a fazer um relatório. Paulo começa a fazer um checklist de como foi a conduta dele junto àqueles irmãos. Ele disse assim: vocês sabem muito bem como eu me conduzi com vocês em todo o tempo que eu estive com vocês na província da Ásia. Servi ao Senhor com humildade, com lágrimas, com provações, porque os judeus me fizeram ciladas. Jamais deixei de anunciar que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estava aqui lembrando aqueles irmãos: o tempo que eu estive com vocês, eu não usei para ficar com conversa fiada, eu não usei para ficar com brincadeira sem graça, eu não usei o tempo que vocês dando mau exemplo, dando mau testemunho, mas vocês olhem bem para o meu exemplo. Do tempo que eu estive com vocês, eu estive aproveitando esse tempo para anunciar o Evangelho, para anunciar a fé em Jesus Cristo, para anunciar tanto a judeus como a gregos. Não tinha diferença entre as pessoas que Paulo anunciava, e isso ele não fazia para mostrar a sua sabedoria, ele não fazia para mostrar que era melhor que alguém, mas fazia isso com humildade e fazia com lágrimas, porque em Éfeso Paulo teve um ministério extraordinário. Os irmãos lembram aqui da nossa mensagem a respeito do ministério de Paulo em Éfeso? Deus fez milagres extraordinários através de Paulo naquela cidade. As pessoas levavam lenços e aventais do apóstolo Paulo, os demônios declaravam que se sujeitavam ao poder de Deus que se manifestava através da vida de Paulo, mas mesmo assim não foi fácil. E Paulo disse assim: o tempo que eu aproveitei entre vocês foi para dar o exemplo de que é preciso testemunhar a fé em Deus, é preciso testemunhar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e eu e vocês precisamos estar atentos a esse exemplo do apóstolo Paulo, a exemplos que podem nos inspirar a fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que nos leva ao cumprimento do chamado do Senhor para nós. Nós somos chamados hoje, não é, a olhar para esse exemplo e para manifestar o reino de Deus através das nossas vidas. O tempo que Paulo passou naquela cidade foi um tempo usado para a glória de Deus. O tempo nosso, o meu tempo, o seu, também precisa ser usado para a glória do Senhor. Hoje nós temos aí as influências das redes sociais, é YouTube, é TikTok, é Twitter, é Instagram, Facebook. Se nós não ficarmos atentos, essas coisas podem fazer com que nós percamos o nosso tempo com aquilo que não agrada a Deus, com aquilo que não tem importância, com aquilo que não tem utilidade. Nós estamos vivendo um momento em que nós temos tanta tecnologia, mas essa tecnologia, ao invés de otimizar o nosso tempo e nos ajudar a fazer
Os nossos dispositivos nós usamos para acessar a internet, para nos comunicar. Às vezes passamos horas e horas em coisas que não têm importância alguma, enquanto deveríamos estar usando isso talvez para estudar, para melhorar o nosso currículo, para fazer um curso que nos ajude a crescer profissionalmente, talvez para conhecer melhor a palavra de Deus, ouvir gente que pode nos ensinar mais a respeito da palavra do Senhor, do Reino de Deus. Talvez pudéssemos usar para anunciar o Evangelho, para pregar a fé no Senhor Jesus, mas muitas vezes usamos para falar mal da vida dos outros, usamos para criticar as pessoas, usamos para curtir coisas de gente ímpia que não agrada a Deus. Quantas vezes nós usamos o nosso tempo, não é, e o recurso que o Senhor nos tem dado para ficar batendo palmo no pecado, para ficarmos fazendo apologia a coisas que desagradam a Deus. O apóstolo Paulo ele aqui nos dá um exemplo muito grande. Ele vai falando para aqueles irmãos de Mileto sobre o exemplo que ele deu quando estava lá. Que ele não ficou perdendo tempo, ele não ficou à toa, ele não ficou passeando, ele não ficou falando mal da vida dos outros, ele não ficou perdido na cidade como quem não sabia o que estava fazendo ali. Mas Paulo entrou na cidade de Éfeso com um propósito: anunciar o reino de Deus. Ele teve oposições, foi difícil, ele enfrentou tribulações, enfrentou oposições terríveis, não só dos judeus, mas também dos gentios. O próprio Demétrio, que quis, não é nem vir linchar Paulo, fez aquele levante todo na cidade. Mas o apóstolo Paulo falou para aqueles irmãos, para aqueles presbíteros lá de Éfeso: prestem bem atenção no ponto que eu cortei diante de vocês, não é? Para que vocês entendam qual é o propósito para o qual o Senhor me chamou também a cada um de vocês. Nosso texto continua, lá nos versos 22 a 23. Paulo fala sobre o seu presente. Paulo tinha falado do seu passado, de como Deus tinha trabalhado na vida dele até aquele momento, mas agora ele fala do presente dele. Ele fala: agora, impelido pelo Espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Paulo tinha saído de Éfeso, aí tinha passado de novo pela Macedônia, tinha passado de novo pela província da Caia, tinha chegado em Troade, agora tinha passado por todos esses portos que nós vemos nessa cidade aqui, e em todas essas cidades o Espírito Santo vem falando com Paulo, vem dizendo a ele que ele ia para Jerusalém sim, mas que a estadia dele lá não seria fácil. E Paulo estava dizendo: olha, sofrimento e prisões estão à minha espera, mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Esse homem, ele sabe que o seu presente e o seu futuro imediato próximo não seria fácil. O Espírito Santo diz a ele que ele seria reconhecido, que ele, mesmo estando indo para Jerusalém, levando uma oferta para aquela igreja, levando algo precioso para socorrer aqueles irmãos, mesmo assim ele padeceria por aflições. Talvez eu e você, ao fazer uma viagem dessa, com tantos perigos, com tantos riscos, levando bens tão preciosos para ajudar pessoas necessitadas, talvez nós esperássemos: olha, eu vou chegar lá, vou ser reconhecido, estarão com uma festa me esperando, né? De repente a cidade em que eu nasci, a cidade em que eu cresci, Paulo não tinha nascido, mas tinha sido criado, cresceu em Jerusalém, nasceu em Tarso, mas cresceu em Jerusalém, foi educado em Jerusalém, uma cidade que ele conhecia tão bem. Talvez ele pudesse pensar, ou talvez eu e você no lugar dele pensaríamos: olha, vamos chegar lá, e ao chegarmos com essas dádivas seremos bem recebidos, seremos reconhecidos, talvez receberemos até uma homenagem por tudo aquilo que representamos da cidade, da nossa cidade, por todo mundo conhecido, onde anunciamos o Evangelho, e também pelo que estamos trazendo para abençoar esses irmãos. Mas não foi isso que o Espírito Santo disse aí. O Espírito Santo falou assim: Paulo, você vai, mas vai ser difícil. A coisa mais extraordinária do Evangelho, irmãos, é que o Evangelho, ele não nos engana. O nosso Senhor Jesus nunca nos enganou. Ele, estando com seus discípulos, ele diz assim: olha, eu tenho dito essas coisas para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Então, no mundo vocês terão aflições. O mundo não vai ser fácil para vocês. É uma mentira, é uma desonestidade pregar o Evangelho dizendo para as pessoas: olha, venha para Cristo que você não vai ter mais problemas, venha para Cristo que você não vai ter mais enfermidades, venha para Cristo que você não vai ter mais tribulações. Pelo contrário, as pessoas, quando
vida por causa disso. Muitos já perderam. E ainda muitos ainda estão perdendo. E o Espírito Santo fala para Paulo que o caminho não seria fácil, mas com coragem e com fidelidade, ele demonstra e testemunha isso àqueles irmãos, dizendo assim: olha, meu caminho daqui para frente não será fácil, mas eu não vou desistir, eu não estou preocupado com isso. Conta-se uma história de um casal de missionários, após ficar vários anos na África, pregando o Evangelho, eles já idosos resolvem voltar para os Estados Unidos. Mas ocorre também que, naquela mesma época em que eles decidem voltar, o presidente Lincoln tinha ido à África para participar do safari. Naquele tempo, o safari ainda era de matar animais. Lá antigamente, hoje o safari é só para ver os animais, né? Matar era ilegal, não pode mais. Mas naquele tempo não. Então o presidente Lincoln tinha ido até a África para participar do safari, para matar animais. E aquele casal de missionários estava lá já há vários anos pregando o Evangelho. E ocorre que quando eles decidem voltar embora, coincidentemente eles retornam no mesmo navio do presidente. O presidente na primeira classe e eles na cabine mais barata do navio. E eles já começam: só veio para a África para matar animais. Está voltando para casa em primeira classe. A gente veio para a África para pregar o Evangelho. E está no lugar mais simples do navio. Mas tudo bem. E quando eles estão chegando no porto, pela escotilha da cabine, eles veem banda de música, bandeiras, veem festa, muita gente esperando no cais, e eles ficam naquela expectativa: puxa vida, né? Depois de tantos anos servindo, talvez os nossos irmãos tenham vindo nos receber. Mas como eles estavam na cabine mais simples, o presidente desembarca primeiro. Comitiva do presidente, depois os mais nobres, depois os ricos, e eles ficaram por último. E quando eles chegam no cais, quando eles estão todos no chão, o povo não está mais lá, só encontra sujeira, não tem uma pessoa sequer para receber. E aí aquele missionário ficou muito bravo. Falou assim: é isso que a gente ganha? Depois de ter servido por tantos anos o Senhor? Essa é a nossa recompensa? E ele vai embora muito bravo. E ele chega aqui na casa dele e ele fica injuriado com aquilo, ele está em casa, mas está triste. E ele fala para a esposa: olha, eu vou sair, vou dar uma volta, e eu gostaria que você conversasse com o seu Deus e perguntasse para ele se é isso que a gente ganha quando volta para casa depois de ter servido tanto tempo. E ele sai, caminha durante algum tempo. Quando ele retorna, encontra a esposa trabalhando ainda, diz: aí, você conversou com o seu Deus? Se é essa a recompensa que a gente ganha quando volta para casa? Ela disse: conversei. Ele falou assim: e o que foi que ele falou? Ele disse: nós não chegamos em casa ainda. Nós ainda não estamos em casa. Essa não é a nossa casa. Então não adianta ficar esperando reconhecimento aqui. Não adianta ficar esperando facilidade aqui. Não adianta ficar esperando conforto aqui. O Senhor tem nos dado algum conforto, até isso é maravilhoso. Só que nós precisamos, irmãos, analisar se o nosso conforto, e o conforto que nós estamos vivendo, não está sendo resultado da nossa negligência. Me lembro também agora de uma outra cena do filme Deus Não Está Morto, em que uma irmã piedosa está sofrendo de demência. E o filho dela é um homem muito cruel, ímpio. E conversando com a mãe, que estava em estado de demência, não podia compreender, não lembrava nem quem ele era, ele diz assim: olha, você é a pessoa mais bondosa que eu conheço. Você orava, você nunca fez mal para ninguém, você toda a vida serviu a Deus, e olha a situação que você está. E ele mesmo diz assim: eu sou a pior pessoa que eu conheço, eu sou a mais cruel que eu conheço. No entanto, a minha vida é maravilhosa. Então aquela irmã diz assim: às vezes nós estamos na gaiola do diabo e a porta está até aberta, mas tudo é tão lindo que a gente não quer sair. Está tudo tão confortável lá dentro. O diabo nos permite viver coisas maravilhosas, coisas prazerosas, e deixa até a porta aberta, mas a gente não quer sair. Ela fala assim: mas um dia a porta se fecha e aí não dá mais sair. Isso porque ela estava em estado de demência. E de repente ela volta assim ao estado de demência de novo e fala assim: quem você disse que era?
nós precisamos analisar se o conforto que nós estamos vivendo é resultado realmente da bênção e da bondade de Deus ou da nossa negligência em relação à missão. Porque se nós também formos negligentes na missão, muitas vezes a gaiola vai estar bem arrumadinha. A gente está preso no pecado, a gente está preso no materialismo, a gente está preso no secularismo, a gente está preso nas coisas desse mundo, não se importando com as coisas do Senhor, não servindo a Deus como deveríamos servir, e está tudo tão confortável que a gente nem percebe que está fora do propósito de Deus. Então a reflexão que fica para a gente, nesses versos aqui, é que nós possamos meditar um pouco a respeito disso, sobre como temos praticado a coragem e a fidelidade ao Senhor com relação ao nosso chamado, à missão que nos tem confiado. Porque quem prometeu dar todo o mundo a quem o adorasse foi o diabo, não foi Jesus. O diabo disse assim para Jesus: eu vou te dar todos os reinos desse mundo, se você se adorar, se você se prostrar e me adorar pelo menos uma vez. Jesus não prometeu isso. Jesus prometeu que nós teríamos aflições. Jesus prometeu aos discípulos que seriam perseguidos, maltratados, odiados, torturados e mortos por causa do nome dele. Dos 12 apóstolos de Jesus, todos morreram tragicamente. O que teve um pouquinho assim mais de conforto foi o João, que foi para o exílio dele de Patmos, onde ele teve a visão de uma porta aberta no céu. Então, irmãos, nós precisamos saber que Jesus venceu o mundo. O mundo já está vencido. E como eu sempre procuro deixar enfatizado quando falo sobre esse texto, não tem vós vencereis lá. Eu não sei qual é a referência, mas eu sei que vós vencereis não tem. Porque se Jesus venceu o mundo, não tem mundo mais para ser vencido. Então eu e você podemos sofrer as aflições, eu e você podemos suportar as tribulações, eu e você podemos caminhar com fidelidade ao Senhor, porque o final da história nós já sabemos. Jesus venceu. Ele não prometeu o caminho fácil, prometeu caminhar conosco. E disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele nos aguarda na eternidade, e a vitória vai estar certa. Amém? Continuando aqui a nossa reflexão, Paulo, depois de falar a respeito daquilo que o aguardava, ele começa a falar daquilo que estava reservado para aqueles irmãos. Primeira coisa que ele fala é que agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei, verso 25 aí, pregando o reino, não mais verão meu rosto. Portanto, no dia de hoje, eu testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. O apóstolo Paulo aqui ele vai falando com esses irmãos a respeito da lealdade que eles deveriam viver da mesma forma como ele tinha vivido. Paulo não negociou a mensagem, Paulo não economizou na mensagem. Diz o texto aqui que ele anunciou todo o desígnio de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que o Evangelho é pregado pela metade, o Evangelho é vivido pela metade. Muitas pessoas abraçam a fé cristã, mas como se a fé cristã fosse um self-service. Eu vou para a igreja, mas eu escolho aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto. Eu escolho aquilo que eu concordo e aquilo que eu não concordo. Irmãos, a palavra de Deus é absoluta. Não tem o que a gente concorda ou a gente não concorda. Ou a gente é cristão ou a gente não é. Ou a Bíblia é a palavra de Deus ou não é. Nós não podemos deixar de aprender todo o desígnio de Deus. Não devemos também deixar de ensinar todo o desígnio de Deus. É preciso pregar o Evangelho na sua integralidade. Essa mensagem nossa hoje é uma lição sobre integridade. E Paulo fala da pregação com integridade. Ele fala que ele cumpriu a missão na íntegra, pregando com integridade o Evangelho. E dizendo para aqueles homens: olha, eu estou limpo do sangue de vocês, porque eu não deixei de falar nada a respeito da salvação. E eu e você precisamos entender que nós precisamos viver a salvação na integralidade. Nós precisamos viver a nossa vida cristã de forma completa, sem deixar nenhum aspecto para trás. Nós não podemos viver a santificação e deixar de lado outras coisas. Nós não podemos viver a adoração, o louvor, a comunhão e deixar a santificação de lado.
precisamos administrar bem como mordomos do Senhor que somos, é a questão espiritual, a questão da santidade. O nosso Deus é santo e Ele exige isso de nós. Paulo então mostra a maneira real como ele havia evangelizado seus irmãos. Ele acreditava, estava certo de que não passaria mais por lá, mas se nós estudarmos melhor a história, nós vamos compreender que Deus permitiu que Paulo passasse mais uma vez em Éfeso, entre a primeira e a segunda prisão. Quando Paulo sai da primeira prisão em Roma, ele faz mais uma viagem e passa mais uma vez por Éfeso. Ele estava certo de que não passaria mais, mas pelo que a gente entende das cartas de Paulo, daquilo que a gente estuda da vida dele, depois da primeira prisão ele ainda passa mais uma vez. E também é possível que tenha chegado à cidade de Troade, que é onde foi preso pela segunda vez, na casa do Carmo, delatado por Alexandre Latoeiro, provavelmente. Não é? Isso tudo é contexto histórico que os estudiosos acreditam que assim seja, mas não está explicitamente na palavra do Senhor. Mas Paulo estava dizendo aqui: olha, o meu trabalho entre vocês está pronto. Eu não pretendo voltar mais aqui. Acredito até que não voltarei mais, vocês não verão mais o meu rosto, mas tudo que eu tinha para ensinar, eu ensinei. Nós precisamos, irmãos, trabalhar para que possamos aprender o máximo que pudermos do Evangelho e ensinar o máximo que pudermos do Evangelho. Nós não temos a garantia de que nossa família, os nossos filhos, os nossos discípulos vão ouvir e vão obedecer e vão cumprir a palavra do Senhor de forma integral, mas nós precisamos ter a certeza de que ensinamos tudo que tínhamos que ensinar, que eles aprenderam tudo que tinham que aprender e que nós aprendemos também aquilo que devíamos aprender antes de ensinar. A fidelidade, a lealdade precisa ser a nossa marca. Paulo foi leal com aqueles irmãos e agora ele está ensinando aqueles irmãos a serem leais também com as pessoas que eles pastoreavam, porque aquelas pessoas, elas pertenciam ao Senhor. A responsabilidade era outra marca desse ministério de integridade, dessa vida de integridade, porque eles deveriam ter um cuidado deles mesmos e também do rebanho. Irmãos, a nossa vida, ela precisa ser vivida como quem se preocupa consigo mesmo e quem se preocupa também com a igreja do Senhor. Nós temos muita facilidade para vermos os defeitos da igreja do Senhor. Nós temos muita facilidade para ver os defeitos das outras pessoas. Mas Paulo, ele olha para aqueles homens e fala assim: olha, vocês têm uma responsabilidade grande, que é primeiro, olha para a sua própria vida. Cuidem de vocês mesmos. Irmãos, nós precisamos todos os dias olhar para dentro do nosso próprio coração, fazer a oração do salmista: sonda o meu Deus, olha o meu coração, vê se tem em mim algum caminho mau, o que eu preciso mudar, o que precisa ser transformado na minha vida. E depois o apóstolo Paulo fala assim: depois que vocês cuidarem de vocês mesmos, cuidem também do rebanho do Senhor, da igreja do Senhor. E por que aqueles irmãos deveriam cuidar da igreja de Jesus? Por causa do valor da igreja. Irmãos, eu e você precisamos ter muito temor antes de falarmos da igreja de Jesus. E às vezes nós não temos. Às vezes temos uma facilidade muito grande para criticar a igreja de Jesus. E por que nós devemos ter essa responsabilidade e esse cuidado em falarmos da igreja? Primeiro, porque ela é de Jesus. A igreja pode ter o defeito que for, mas ela pertence a Jesus. A igreja não é da denominação, a igreja não é do pastor, a igreja não é minha, a igreja não é sua, é a igreja de Jesus. Ah, mas tem gente complicada na igreja. Tem. Eu acho que eu sou o mais complicado aqui, mas eu faço parte da igreja de Jesus. E quando a gente fala mal dos irmãos, nós estamos falando mal da igreja de Jesus. Então, em primeiro lugar, porque ela é de Jesus. Em segundo lugar, pelo valor da igreja. Porque Paulo diz aqui que a igreja ela foi comprada pelo preço do sangue de Cristo. Irmãos, para eu e você estarmos aqui, Jesus saiu lá do céu, veio nesse mundo, sofreu como homem, subiu numa cruz e sofreu toda a ira de Deus por nossa causa. Eu e você estarmos aqui custou o preço do sangue de Jesus. E Jesus não pagou caro na igreja para a gente ficar falando mal dela. Imagina você vai lá e compra um sapato novo. E aí você sai com um sapato novo, um amigo do outro, nossa, que sapato feio, você vai gostar? Você não vai. Por quê? Porque você comprou, você pagou caro.
vezes você fez até a prestação, 10 vezes no cartão. E aí todo mundo começa a zombar, tirar sarro, fala mal do seu sapato. Ô, peraí, paguei caro isso aqui. Faz isso não, mano. Não gosto de ouvir isso. Imagina como Jesus fica quando a gente começa a falar mal da igreja dele. Que ele comprou com o sangue dele. O preço que Jesus pagou na igreja foi o preço de enfrentar a ira do Pai. Porque a nossa dívida não é com o diabo, não era com o diabo. A nossa dívida era para com Deus. Porque todo pecado é contra Deus. Nós não pecamos a favor do diabo, nós pecamos contra Deus. Então a dívida do pecado é uma dívida contra Deus. E Deus tinha todo o direito de punir o ser humano, de punir toda a humanidade, de despejar a sua ira contra esse mundo por causa do nosso pecado. Mas Jesus, ele se apresenta ao Pai e diz assim: eu vou enfrentar a sua ira, Pai, no lugar deles. Então a ira que o Senhor ia despejar sobre eles, pode despejar em mim. Aleluia. E o pai olha para o filho e fala assim: eu não vou aliviar, não. Mas o filho fala assim: mas eu estou disposto. Então Jesus sobe naquela cruz, assume a nossa culpa sobre os seus ombros e enfrenta a ira do Pai. Isaías escreve no capítulo 53, dizendo que ao Pai agradou moê-lo. A cruz é a manifestação do amor de Deus, é o próprio Pai despejando a sua ira sobre o seu Filho amado por causa da humanidade perdida. Então Paulo fala para aqueles irmãos: olha, cuide de vocês, cuide da igreja do Senhor, porque Jesus comprou essa igreja com o seu próprio sangue. Jesus comprou essa igreja com o próprio sangue. A igreja é valiosa, a igreja é importante, e a igreja de Jesus. Aleluia. Você vai falar mal de alguma coisa, fala mal de alguma coisa que seja sua, mas não daquilo que é do Senhor Jesus. Na verdade, devemos falar mal de nada. Muito bem. Então, você conhece aqui, dos versos 29 em diante, aí Paulo começa agora a fazer algumas advertências. Verso 29, Paulo diz assim: eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e até mesmo que entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, de dia e de noite, não cessem de molestar com lágrimas cada um de vocês. Então o apóstolo Paulo aqui nesses versos, ele vai dizendo para aqueles homens que eles precisavam estar vigilantes, porque a vigilância constante é o preço da liberdade. Porque uma vez tendo ouvido o Evangelho, uma vez tendo aceitado a fé em Cristo Jesus, estando vivendo sob a graça de Deus, nós estamos livres, amém? Amém. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Mas o apóstolo Paulo também diz assim: vocês que já estão livres, não voltem a se colocar de novo debaixo do jugo, debaixo da escravidão. E Paulo está advertindo aqueles irmãos, dizendo: olha, eu fiquei dia e noite ensinando vocês, eu fiquei dia e noite com lágrimas admoestando vocês. Tomem cuidado para que vocês não entreguem essa liberdade que vocês têm para pessoas que estão pervertidas, para pessoas que estão querendo perverter a fé que vocês receberam. E essas ameaças, elas poderiam vir de 2 lugares, ou segundo o apóstolo Paulo aqui, ela viria de 2 lugares. Existiam ameaças que vinham de fora, que o apóstolo Paulo fala assim: eu sei que depois da minha partida aparecerá no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Então, existiam lobos que viriam de fora para tentar perverter o Evangelho de Cristo na vida da igreja. E Paulo diz assim: e até no meio de vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Irmãos, o perigo da igreja está tanto externo quanto internamente. Nós precisamos estar vigilantes, porque muitas vezes a ameaça vem de fora, mas outras vezes a ameaça vem de dentro. É preciso estar atento para que nós não negociemos a nossa fé, não deixemos de seguir essa doutrina, a verdadeira palavra do Senhor. Então, viver o Evangelho com integridade, essa lição com integridade, ela passa também por uma atitude de vigilância. É preciso estar
E muitas vezes o perigo não vem de fora, às vezes o perigo vem de dentro. Ou às vezes o perigo vem de fora e entra de forma sorrateira que a gente não percebe. Irmãos, quantas igrejas que começaram a dar ouvidos para doutrinas que não tinham a ver com a palavra de Deus, mas porque apresentavam muitos milagres, tinha muito misticismo, coisas extraordinárias que eram apresentadas e foram se desviando da fé. Quantas igrejas foram deixando essa doutrina para abraçar o liberalismo teológico e hoje se perderam completamente do propósito do Senhor. Numa das cartas ao Apocalipse, na carta da igreja de Sardes, Jesus diz assim: olha, tome cuidado. Então, conserta esse problema de vocês. A igreja de Sardes ela tinha fama de estar viva, mas estava morta. Então Jesus fala assim: tenta recuperar aquilo que ainda resta de vocês, tem um pouquinho de integridade ainda, tenta recuperar isso, porque eu posso vir contra vocês como um ladrão de noite e vocês não vão nem perceber. E quando Jesus fala isso, o povo de Sardes entende muito bem o que ele estava falando. A cidade de Sardes era uma cidade que ficava na encosta de um morro, uma montanha, e tinha uma muralha praticamente intransponível. E muitos inimigos tentaram invadir Sardes e não conseguiram. Mas aí um dia um soldado persa ficou observando a cidade. E ele viu um dos moradores de Sardes entrar por um buraco que tinha um muro. Ele seguiu aquele homem, e viu o homem entrar e o homem sair por um buraco. Durante a noite, todo o exército persa se infiltrou pelo buraco do muro. Quando a cidade acordou, ela já estava tomada. É assim que Jesus fala para Sardes: cuidado, que já aconteceu uma vez com vocês e pode acontecer na vida da igreja. A vigilância é o preço da liberdade. Você quer ser livre, permanecer livre, viver livre até que Jesus venha nos buscar, esteja atento, para não ser escravizado pelo pecado, por falsas doutrinas, por coisas que desagradam ao Senhor. Paulo continua falando dessa integridade sobre o ministério. Estamos aqui já no verso 32, caminhando para o final. E ele fala assim: agora pois eu vos entrego aos cuidados de Deus e a palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos que são santificados. E agora o apóstolo Paulo aqui, ele está falando para aqueles irmãos: olha, eu estive com vocês, ensinei vocês, acompanhei vocês, mas agora vocês são cuidados de Deus, que é o cuidado da palavra. Paulo está falando aqui sobre uma integridade madura, sobre maturidade espiritual. Irmãos, tem uma verdade bíblica em que os cristãos e a sociedade em geral precisam aprender, é a questão da autonomia. A Bíblia toda, ela nos recomenda que nós busquemos a maturidade. É comum nós vermos no texto do apóstolo Paulo, e vermos também no texto do apóstolo Pedro, falando assim: olha, vocês já deveriam ser mestres, vocês já deveriam ser maduros, vocês já deveriam ser adultos na fé, mas ainda se comportam como crianças. Já era o momento que vocês estarem se alimentando no alimento mais sólido, mas ainda precisam ficar tomando leite. Paulo chama os coríntios de carnais, os gálatas de insensatos. O apóstolo Pedro fala que os seus ouvintes que estavam recebendo aquela carta dele ainda eram crianças na fé. Irmãos, é preciso que nós cresçamos, é preciso que nós nos desenvolvamos na fé. O apóstolo Paulo está despedindo daqueles homens e fala assim: olha, daqui para frente é com vocês. Vocês precisam desenvolver, vocês precisam buscar na palavra, vocês precisam buscar no conhecimento, vocês precisam buscar no fortalecimento da fé. Paulo estava entregando aqueles homens aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, porque era a palavra da graça que tinha o poder para edificá-los, era a palavra da graça que tinha o poder para dar herança entre todos aqueles que eram santificados. Irmãos, não é o pastor que santifica o membro, não é a igreja que santifica o crente, não são as nossas reuniões que fazem de nós crentes maduros, mas é a nossa vida particular com o Senhor que nos leva à maturidade espiritual. Então nós precisamos, irmãos, crer que o Senhor nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Ele nos deu o seu Espírito Santo, nos entregou todas as ferramentas que nós precisamos para viver nesse mundo maluco, doido que a gente vive. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala da fé, da salvação, da paz, da justiça, da verdade, fala da palavra de Deus, ele fala
ajudar alguém que precise, mas todos nós precisamos ser autônomos na fé. Escrevendo aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. E ninguém seja orgulhoso, ninguém faça nada por vanglória. E aí depois o apóstolo Paulo ainda escreve: porque cada um deve levar o seu próprio fardo. E o que isso significa na prática? Que Paulo estava meio doido, uma hora para levar a carga do outro, outra hora não é mais? Significa o seguinte: esteja disposto a levar o fardo de quem precisar, mas não espere que ninguém leve o seu. Seja autônomo. Nós estamos vivendo um tempo na nossa sociedade que está todo mundo esperando alguém fazer alguma coisa. Todo mundo querendo depender de alguém para alguma coisa. Porque o governo tem que fazer isso, o governo tem que fazer aquilo, o governo tem que fazer aquilo outro. E isso é um campo assim muito fértil para que as pessoas sejam dominadas. As pessoas que não são autônomas são facilmente enganadas, são facilmente dominadas. Esse negócio de que a pessoa não produz nada, o governo dá dinheiro de graça, parece que está errado. Está muito errado. Não sou contra a assistência àqueles que realmente precisam, estão necessitados. Mas no nosso país existe uma gama muito grande de pessoas que não produzem absolutamente nada e são sustentadas pelo Estado. Isso não é certo. Porque isso faz com que as pessoas se tornem dependentes do Estado. Deus não quer isso. Deus quer que nós sejamos autônomos. Que cada um conquiste a sua liberdade, cada um conquiste o seu espaço. Que todos cresçam, que todos se desenvolvam, que todos aprendam, que todos amadureçam e que todos possam ser responsáveis por si mesmos. Esse é o princípio bíblico. Estou falando de política aqui não, estou falando de Bíblia. É o princípio bíblico. Jesus falou assim: olhem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, e o Senhor sustenta as aves do céu, mas não cai com medo do ninho do passarinho. Ele levanta todo dia e vai atrás de procurar. Na lei de Moisés, lá no Antigo Testamento, quando os cereais caíam no chão, os ceifeiros não podiam recolher, tinham que deixar lá, porque era para o pobre, para o órfão, para a viúva, mas ninguém levava na casa deles, eles saíam de casa e iam lá buscar. Lembra da história de Ruth? Lê o livro de Ruth, você vai ver isso na prática. Ruth voltou lá da terra de Moabe, junto com Noemi. Chegando em Belém, ela vai aos campos de Boaz para recolher o cereal que os ceifeiros deixavam cair pelo caminho. Porque ela era pobre, precisava de assistência, mas ia trabalhar todo dia. Então, esse princípio de autonomia é um princípio bíblico. Precisa de assistência, de ajuda, amém. Todo mundo pode precisar em um determinado momento, mas não fique vivendo assim a vida toda. Você é novo na fé? Amém. Estamos aqui para te ajudar, mas amadureça. Cresça, se desenvolvam e aí, o mais rápido possível, começa a ajudar outras pessoas, porque isso vai trazer crescimento. É isso que Paulo está falando com essas irmãs aqui. Os versos 33 em diante, Paulo fala assim, e agora falando a respeito do comportamento dele: de ninguém cobicei prata nem ouro, nem roupas, e vocês sabem que essas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, eu preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Que lugar está escrito isso? Que Jesus disse que mais bem-aventurado é dar do que receber? Só nesse lugar aqui. Paulo sabia disso por testemunhas oculares. Não está escrito nesse lugar nenhum da Bíblia. E Jesus falou que mais bem-aventurado é dar do que receber. E Paulo falou assim: olha, faça um ministério, faça uma obra de Deus, mas interessado em ser bênção na vida das pessoas, não interessado em dinheiro. Irmãos, o Evangelho não é comércio, o Evangelho não é fonte de lucro. A gente está vivendo uma igreja apática, doente, porque tem muito obreiro que está na igreja por interesse financeiro. Tem muito obreiro, muita igreja que existe como uma empresa. Todo o marketing, toda a organização, tudo é organizado como se fosse uma empresa. Organizado para gerar receita, organizado para juntar gente. E Paulo está falando para esses homens aqui: olha, eu estive entre vocês e não foi esse o exemplo que vocês tiveram. O Evangelho não é comércio. A igreja está em decadência em muitos lugares porque a igreja foi transformada num estabelecimento comercial
foi transformado num balcão, os crentes em clientes, e o pastor é o comerciante, que está aqui para oferecer aquilo que a clientela deseja. Atender bem o cliente, para que ele se sinta cada vez mais confortável. E vocês estão aí com frio, não tem um aquecimento para vocês dormirem. Daqui um dia vai dar calor, você está suando lá no fundo. Nós não podemos entrar por esse caminho, irmãos. Evangelho no comércio, é fonte de lucro. Paulo olha para aqueles irmãos e fala assim: olha, eu não cobicei nada quando eu estive entre vocês. Então façam o mesmo, façam a obra de Deus. Saibam que ninguém tem evangelho para se dar bem. Ninguém se torna cristão para ficar rico ou para ter resultado financeiro. Não é esse o foco do Evangelho. O foco do Evangelho não é isso. Esse Evangelho de que as pessoas vêm para a igreja só para receber a bênção de Deus, não é o Evangelho de Jesus. Porque segundo o apóstolo Paulo aqui, Jesus falou que é mais bem-aventurado dar do que receber. Quando a gente vem para a igreja, a gente não vem para buscar, a gente vem para trazer. A igreja é o local onde a gente leva, não onde a gente busca. Quando você olha para o Antigo Testamento e você vê até o culto dos pagãos, eles iam ao templo oferecer, queimavam os seus próprios filhos aos seus deuses. Nem os pagãos iam para o culto para buscar, eles iam para oferecer. E hoje em dia as pessoas querem ir para buscar. Eu vou para a igreja porque eu quero um carro, eu quero a minha casa, eu quero dinheiro, eu quero passar no concurso, eu quero entrar na faculdade, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Então a gente vem para a igreja com uma listinha para apresentar para o Senhor. Aí apresenta a listinha. E aí o Senhor se fala não. A gente muda de igreja, vai para uma outra onde ele fala assim. E vai tentando. Mas Jesus falou assim: mais bem-aventurado é dar que receber. Quando a gente vem para um culto desse jeito para oferecer o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa atenção àquilo que Deus quer falar conosco. Oferecer o nosso compromisso de servir com mais integridade, com mais amor, com mais alegria. E aí o último exemplo que a gente tem da integridade do apóstolo Paulo em relação àqueles irmãos dessa história é a fraternidade. Aqueles irmãos começam então a se ajoelhar com o apóstolo Paulo na praia, eles oram, choram juntos, os irmãos começam a beijar o apóstolo Paulo porque eles estavam tristes, achando que não mais veriam ele, porque o próprio Paulo tinha visto isso, e aí eles se despedem. Hoje em dia a gente vê o relacionamento dos crentes, parece mais que só tem que se morder do que se beijar. Se pudesse avançar um no outro, Deus tem misericórdia de nós. Viver o Evangelho com integridade é viver o Evangelho fraterno. Quando Jesus estava despedindo dos seus discípulos, ele disse assim: vocês serão reconhecidos como meus discípulos se vocês usarem o uniforme da igreja. Vocês serão reconhecidos como meus discípulos pelo cabelo de vocês, pela roupa de vocês. Vocês serão reconhecidos como meus discípulos pelo jeito de falar de vocês. Vocês vão desenvolver um idioma, um evangeliquez, sabe? Um crentez, uma maneira de falar diferente. Ninguém entende, só os crentes entendem. Todo mundo vai saber que vocês são crentes por causa disso. Foi isso que Jesus disse? Jesus disse assim: as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos se vocês tiverem amor uns para com os outros. Aleluia. O pastor Hernandes conta que, pregando sobre esse texto, ele pergunta a alguns pastores, pregando para pastores: você já beijou os seus presbíteros, como Paulo beijou os presbíteros dele aqui? E alguns pastores dizem assim: beijar nunca beijei, não, os mordeiros tinham vontade bastante. Nós precisamos disso, desenvolver um amor fraterno, fraternidade. As pessoas precisam saber que nós somos discípulos de Jesus, e a marca da igreja é o amor, é a fraternidade. Somos todos diferentes, ninguém vai agradar todo mundo aqui sempre. A questão não é se eu vou desagradar vocês ou se eu vou falhar com vocês, é quando, em algum momento eu vou falhar, e vocês vão falhar comigo, e é assim mesmo. Mas nós precisamos aprender a amar. Será que Paulo não tinha feito nada de errado lá em Éfeso? Será que ninguém foi descontente com ele em nenhum momento? Eu creio que sim. Paulo não era muito fácil de lidar com ele, não. Mas no momento que a gente estava chorando.
que nós não esperemos o momento da despedida para nos abraçarmos, beijarmos e amarmos uns aos outros. Podemos fazer isso hoje já. Amém? Fraternidade pode ser vivida e manifestada. Então, queridos, eu quero concluir que essa missão de integridade, essa narrativa da despedida de Paulo, dos irmãos de Éfeso, nos dá um exemplo do que significa imitar na prática o caráter de Cristo. Porque o que Paulo estava demonstrando aqui é aquilo que ele disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O que significa isso? Significa tudo o que nós vimos aqui. Essas lições sobre integridade. E esse que vai nos mostrando o quanto devemos ser diligentes em corresponder através da nossa maneira de viver com integridade a essa fé que nós abraçamos. E demonstra também que isso é possível. Porque quando você lê apenas sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, você fala assim, mas isso é meio impossível. Mas aí Paulo demonstra com a sua vida, com as suas atitudes, que isso é possível para pessoas como nós. Paulo, segundo escreveu John Stott, compartilhou todas as verdades possíveis, com todas as pessoas possíveis, de todas as formas possíveis. Pregou todo o Evangelho a toda a cidade, com toda a sua força. Glória a Deus. E é isso que o Senhor espera de nós. Por isso, eu e você precisamos sempre estar cheios do Espírito Santo, para que Ele nos capacite a viver de tal forma. Eu quero me dirigir, primeiramente, àqueles que ainda não entregaram sua vida a Jesus, aqui ou à distância, e dizer a você: andar com Jesus é um caminho difícil, mas é o caminho da salvação. Andar com Jesus é enfrentar as adversidades do mundo, mas é estar andando com aquele que venceu o mundo. Então, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, entregue hoje. Talvez os seus problemas aumentarão, mas você terá certeza da salvação e esperança. Você terá paz. E você terá a convicção de que vai morar no céu um dia, apesar das lutas e das dificuldades. Porque por mais confortável que você esteja vivendo nesse mundo, esse conforto todo não pode te garantir vida eterna se você ainda não entregou sua vida a Cristo. Mas se você entregar a vida a Jesus e tiver que passar por tribulações, você terá esperança e você terá salvação. Então entregue sua vida a Cristo e não perca tempo, porque você poderá viver essa liberdade, você poderá viver essa vida íntegra, você poderá dar um testemunho tão relevante, tão forte, tão poderoso como esse do apóstolo Paulo, como o testemunho de tantos outros cristãos que abraçaram a fé em Cristo, venceram as tribulações e garantiram a coroa da justiça. Glória a Deus. E você que já entregou sua vida a Jesus, você que já é cristão, se você tivesse que prestar contas hoje na sua comunidade de fé e ao próprio Senhor Jesus, qual seria o relatório? O que você teria para apresentar? O que eu teria para apresentar? Imaginando que hoje seria o nosso último encontro e cada um aqui tivesse que prestar suas contas, que relatório apresentaríamos? Um relatório de integridade? Um relatório de fé medíocre? Um relatório de indiferença com a fé cristã? Um relatório de fraternidade? Como nós temos tratado a igreja de Cristo, que Ele comprou com o seu próprio sangue? Como temos feito parte dessa igreja? Vamos ficar em pé, meus olhos. Feche seus olhos. Reflita nisso por um instante. Qual é a nossa motivação? Por que somos cristãos? Por que continuamos vindo à igreja? Qual tem sido o nosso foco, o nosso interesse, o nosso objetivo? O que temos buscado no Evangelho? Temos buscado viver o Evangelho com integridade? Ou simplesmente abraçamos uma religião? Como temos vivido a nossa fé? Como temos enfrentado as adversidades?
como temos desenvolvido a santidade. Fale com Deus por um instante. Reflita um instante. O que eu e você precisamos decidir nessa noite? Mais uma vez, hoje é uma noite de decisão. Nós estamos estudando esse livro de Atos e a cada mensagem nos é cobrada uma decisão. Temos procurado viver o Evangelho com integridade, irmãos, enfrentando o que tiver que ser enfrentado. Ou temos nos omitido para garantir conforto e consolo nesse mundo. Porque, irmãos, se o meu e o teu sofrimento durarem 30, 40, 80, 100 anos, é muito pouco perto do que nos aguarda na eternidade. Viver 100 anos nesse mundo em sofrimento, perseguição, em luta, dor, é muito pouco perto do que nos aguarda na eternidade. O apóstolo Paulo, segundo a gente percebe, sofreu mais ou menos 35 anos, 37 anos para pregar o Evangelho. Mas quando tombou como mais nessa terra, foi recebido do céu como pensado. Tinha certeza disso. E eu posso compartilhar a certeza que ele tinha. Eu e você estamos aqui hoje, temos a oportunidade de olhar para o nosso passado sem culpa, sem remorso, mas podemos olhar com arrependimento. O que nós não fizemos que deveríamos ter feito? Que caminho errado tomamos e que precisa ser abandonado? Que decisões que não foram orientadas pela palavra de Deus nós precisamos abandonar hoje? Precisamos olhar para o passado e ter esperança, ter convicção de que há coisas que precisam ser mudadas, agradecer a Deus pelas coisas acertadas que fizemos, nos arrepender das coisas erradas que praticamos. Hoje nós temos a oportunidade de olhar para o presente e tomar a decisão de andar com Jesus, apesar das dificuldades que podem vir dessa decisão, apesar das perseguições, das lutas, apesar das renúncias que teremos que fazer para andar com Ele, mas é uma oportunidade que temos de entrarmos pelo caminho certo, o caminho estreito, pela porta estreita. Pode ser que não seja tão fácil, mas é o caminho que devemos seguir. E nós temos a oportunidade de decidir fazer isso hoje. Sem olhar para o passado com remorso, com tristeza, com angústia, mas tomar a decisão firme de fazer diferente do hoje em diante. Temos a oportunidade hoje de tomar uma decisão que vai nos dar uma esperança para o futuro. E saber que o Senhor está conosco todos os dias, e saber que Ele nos aguarda na eternidade. E aqueles que combatem com combate, terminam a carreira, guardam a fé, terão uma coroa da justiça reservada para eles e estarão por toda a eternidade no Senhor. A gente não pode mudar o que já aconteceu, mas a gente pode recomeçar hoje e escrever um novo futuro. Senhor, estamos na Tua presença, Pai. Ó Deus, talvez se tivéssemos hoje que fazer um acerto de contas, um relatório da nossa vida, talvez, Senhor, estaríamos envergonhados. Talvez pudéssemos ouvir da parte do Senhor aquilo que aquele servo que guardou o tesouro na terra ouviu: servo mau e negligente. Talvez seja essa a nossa condição hoje. Talvez não, talvez estejamos andando no caminho que o Senhor criou para nós. Talvez tenhamos, Senhor, um relatório produtivo para entregar ao Senhor. Talvez tenhamos um relatório de que pegamos os talentos que o Senhor nos confiou e granjeamos tantos outros de forma que até dobraram a quantidade. Ah, Senhor, nós queremos, ó Deus,
tomar uma decisão hoje, Pai, de construir um relatório da eternidade, com a ajuda do Teu Espírito Santo. Por isso eu quero orar em favor daqueles, ó Senhor, que estão entregando a vida a Ti nesse dia, nessa noite fria, aqueles que porventura estejam nos acompanhando à distância, ou que vão nos acompanhar ainda, aonde essa mensagem chegar algum dia, que possam, ó Senhor, tomar a decisão de entregar a vida ao Senhor, sem remorso com relação ao passado, mas com um arrependimento genuíno, começar a escrever um novo futuro nessa noite. Quero orar, Senhor, por mim, por meus irmãos que aqui estão, por meus irmãos também que nos acompanham à distância, dizendo, Senhor, que nós agradecemos pela maneira como o Senhor nos trouxe até aqui, Pai, apesar das nossas falhas, apesar das nossas negligências, apesar das nossas omissões, o Senhor nos sustentou nas Tuas mãos até hoje. Senhor, obrigado, Pai. Mas nós queremos, ó Deus, com fé, com esperança, com coragem, olhar, Senhor, para o que está à nossa frente e entender, ó Deus, que a melhor fase da nossa vida ainda está por vir. Nós queremos entender hoje, Senhor, que os nossos melhores dias ainda não chegaram, que o Senhor ainda pode nos usar de forma mais extraordinária que já usou, que o Senhor pode, ó Deus amado, nos capacitar muito mais poderosamente do que já fez, que o Senhor pode, ó Deus bendito, nos guiar por um caminho muito mais triunfante pelo qual do que o que nós trilhamos até hoje, Pai. Ah, Senhor, nós queremos muito andar contigo. Queremos viver com integridade a nossa fé, anunciando todo o desígnio do Senhor, firmados na palavra da Sua graça que nos santifica. Pai amado, sem termos segundas intenções, interesses em coisas desse mundo, mas que o nosso foco seja, Senhor, na glória do Senhor, construir para o Teu reino, amando a Tua igreja, que pertence ao Senhor, que foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo, Teu Filho, vivendo de forma fraternal, cuidando, vigiando sempre, Senhor, para que a nossa liberdade não seja tirada. Não queremos entrar novamente debaixo da escravidão, debaixo da escravidão do pecado. Não queremos que o jugo de Satanás esteja novamente sobre os nossos ombros. Ajuda-nos, Senhor, a lutar pela liberdade que o Senhor conquistou para nós na cruz, contra o pecado, contra as trevas, contra, Senhor, as influências desse mundo. Que aproveitemos bem o nosso tempo, que tenhamos prioridade de agradar ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não ceder aos ladrões do nosso tempo, perdendo tempo com coisa que não edifica, com coisa que não constrói, coisa sem valor, sem importância. Ah, Senhor, nos ajuda a viver uma vida abundante, relevante, porque nós queremos, ó Deus, naquele dia em que estivermos nos encontrar com o Senhor, para a nossa prestação de contas. Queremos ouvir do Senhor que fomos servos bons e fiéis, e que o gozo do nosso Senhor está preparado para nós. Faça isso na nossa vida, Pai. Obrigado por nos receber aqui mais essa vez. Obrigado pela oportunidade de oferecer esse culto ao Senhor. Obrigado por ser o nosso Deus. Leva-nos debaixo da Tua graça. Cuida, Senhor, de cada um dos Teus filhos e filhas, para que possamos viver o Evangelho da integridade para a Tua glória. E agora, queridos, o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, Seu Filho, e a comunhão e as consolações desse Espírito Santo estejam com todos vocês, com toda a igreja do Senhor, aonde quer que esteja, e aqueles que vão morar no céu, digam amém. Deus abençoe a todos, semana de bênção, e vão em paz. Cuidado com o frio aí. Um abraço.